Graça e paz, irmãos e irmãs. Hoje um pouco diferente, eu quero trazer uma pregação inteira. Eu ministrei ela um tempo atrás e eu gostaria de compartilhar com você nesta oportunidade. A palavra que eu tenho para você e o tema é Ladrões da Alegria. Eu quero passar para você 4 ladrões, né? 4 situações que roubam a nossa alegria. Primeira situação, primeiro ladrão, né, que rouba a alegria é o homem. Isso, o homem como ser humano, o homem ou a mulher. Existia no ano de 672 depois de Cristo, uma arma de guerra marítima chamada fogo grego. O que o fogo grego fazia? Ele tinha a capacidade de queimar sobre a água. Por cima da água, o fogo pegava. Qual era o intuito? O intuito era queimar as embarcações, matar os animais marítimos e também prejudicar para que a água, né, não fosse para uso humano, né, deixasse de ser potável. Mas nós temos atualmente um fogo talvez mais cruel do que o fogo grego. Está registrado em Tiago no capítulo 3, do versículo 1 a seguir até o 12, mas eu quero ler para você apenas o 5 e o 6. O 5 diz assim: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Versículo 6. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, é inflamada pelo inferno. Né? Quando eu digo que o homem é um dos ladrões, o homem quando não sonha uns com os outros, e existem 2 tipos, né, de pessoas. Existem aqueles que são amigos, que são chamados de parteiros, né, aqueles que compartilham dos sonhos, aqueles que querem estar com você nas realizações, sorri com você, chora com você. Este aí é o amigo parteiro. E o outro não dá para nós chamarmos de amigo, mas seria o coveiro, né, aquele que não sonha, aquele que destrói. Eu fico muito preocupado com essa palavra em Tiago, e também sabendo dos roubadores de sonho que pode ser o homem. Uma ocasião na minha vida eu fui vítima de boatos. E eu vou dizer para você o seguinte: por mais que você consiga resistir aos boatos, por mais que você consiga falar que os boatos são apenas boatos, a marca ela fica. Nós não temos ideia como é catastrófico, né, nós ouvirmos algo, não ter certeza, já nos colocarmos na posição de juízes, julgarmos as causas, colocarmos pessoas, né, já declarar o inferno para essas pessoas, ou que elas não têm mais o direito a viver. Né? E eu vou dizer para você algo que você está me ouvindo nesta oportunidade. Né? O homem de fato, né, quando não está no prumo de Deus, ele consegue ser catastrófico nas nossas vidas. Mas o apóstolo Paulo, ele nos dá uma receita em Filipenses capítulo 2, versículo 3, para vencermos esse ladrão. Ele diz assim: nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Parece contramão da via, né? Parece não, é contramão da via. Hoje nós queremos cada vez mais vencer e estar sobre os outros. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina a tratar os outros superior a nós. Né? O apóstolo Paulo foi perseguido muitas vezes, e aqui, né, ele estava sendo perseguido e ele sempre tratava os outros de maneira superior a ele. Né? E aí Filipenses capítulo 2, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele veio e demonstrou todo o seu ministério aqui na terra dos viventes, demonstrou sendo ele servo, ou seja, Cristo, sendo Deus encarnado, ele serviu a todos, né? E eu vou dizer para você o seguinte:
Se nós não temos servido, nós não temos nós não estamos servindo para viver, né? Então chama a tua atenção aí para que nós venhamos acertar e matar esse ladrão. O segundo ladrão é a alegria. O segundo ladrão da alegria são as coisas, né? As coisas aqui é o segundo ladrão. Filipenses capítulo 3, versículo 8, apóstolo Paulo diz o seguinte para nós: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Se nós voltarmos um pouquinho na carta de Filipenses, no versículo 4, 5 e 6, diz assim o apóstolo Paulo: ainda que também eu podia confiar na carne. Se algum outro cuida que não pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, olha o currículo do cara, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Vem comigo nessa loucura. Paulo era bem nascido, bem criado, estudou nas melhores faculdades e tinha o melhor trabalho. Mas quando ele encontra Cristo, ele percebe que tudo isso era refúgio, que tudo isso não passava de algo que podia ser descartado, né? A gente podia usar outras palavras aqui, outras traduções para refúgio, mas eu não vou fazer isso, né? E as coisas nos atrapalham, sim. E eu não estou dizendo para você que eu concordo, né, com a teologia da pobreza, declarar pobreza, de maneira nenhuma. Você pode ter sim um carro bom, pode ter uma casa boa, pode ter um bom salário, pode ter uma chácara, um sítio, uma fazenda, pode ter uma grande empresa com muitos funcionários. Tudo isso você pode ter. O que nós não podemos fazer é permitir que as coisas percam os valores de coisa e venham ter valor de pessoas ou valor de Deus. As coisas são com certeza um ladrão da alegria quando substitui a pessoa de Deus. Então você pode ter muitas coisas, mas coloque Deus entronizado sobre todas as coisas. Terceiro ladrão é a ansiedade. Ansiedade, ninguém tem esse problema, né? Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Para nós cristãos, a porta que fecha o ladrão da paz é a confiança em Cristo Jesus. A palavra é muito clara para nós entregarmos toda a nossa ansiedade em Deus, confiar em Deus. Se nós olharmos pela ótica espiritual, a preocupação é um sentimento e pensamentos errados a respeito da circunstância, das pessoas e das coisas. Creio eu que a preocupação é um dos maiores ladrões da alegria. No entanto, não basta dizermos, né, para nós mesmos, nosso coração, pararmos de nos preocupar com esse ladrão. O remédio definitivo é ter uma mente sarada. E a palavra de Deus declara em Filipenses 4, 6 e 7, e eu repito: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam todas elas conhecidas diante de Deus. Um bom conselho para não ficar ansioso, né? Entre no seu quarto, fique a sós com o teu Deus, entrega o teu caminho a Ele, entrega quais são os seus anseios, as suas preocupações. Perca a linha com carretel e tudo nas mãos do Senhor e confie integralmente nas mãos do Senhor, né? A ansiedade, ela faz com que nós venhamos sofrer antecipadamente. A gente sofre antes de ter havido o corte. Então fica aí o meu conselho. E o quarto e último ladrão são as circunstâncias. Apóstolo Paulo, preso para variar. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Vou repetir. Apóstolo Paulo, preso para variar. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Fomos aqui esbofeteados pela palavra de Deus e pelo apóstolo Paulo. Este que escreve para nós, Filipenses 4:11, estava preso e está dizendo assim, né? Aprendi a viver
contente em toda e qualquer situação. As circunstâncias não podem determinar o tamanho da nossa fé. Nós temos muitas vezes uma fé circunstancial. E não é isso que Deus tem para mim e para você. As circunstâncias não podem ser maior do que o nosso Deus. As circunstâncias não podem, roubar a nossa paz. Nós somos o que somos, independente se Deus fez ou Deus não fez. Ele continua sendo Deus nas nossas vidas. E nós muitas vezes, quando falamos de fé circunstancial, nós acreditamos sim em Deus piamente, enquanto não sofremos naquela área A ou B. E quando sofremos, aí a nossa fé fica circunstancial. Eu quero dizer para você que um ladrão eficaz da alegria é as circunstâncias. E a palavra de Deus fala para nós assim, mudança de mente, hein? Provérbios 23:7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Come e bebe, mas o seu coração não está contigo. O que tem que ser avaliado são os pontos de vista, meus irmãos e minhas irmãs, pois a perspectiva determina os resultados. Como pensamos, assim o somos. Filipenses 4:8. Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. E vem comigo nessa, porque a circunstância rouba a nossa alegria. Um abismo chama o outro, um pensamento chama o outro. Nós alimentamos um espírito de alegria quando nos concentramos nas coisas boas e não fixamos nas coisas ruins. Você quer vencer este ladrão? Então tome posse da palavra de Deus. Salmo 16:11. Far-me-ás ver a vereda da vida na tua presença, a fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Não permita que nenhum ladrão roube a tua alegria. Seja ele a circunstância, sejam as pessoas, sejam as coisas, ou seja, a ansiedade. Confie integralmente no Senhor. Continua seguindo o teu caminho e faça a diferença em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Dom Carlo, da Igreja Metodista. Obrigado. No final desse vídeo, se você puder, dar um joinha, se inscrever na minha página e tocar no sininho para ser notificado de um novo vídeo, faça isso. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Valeu.